Continuação da narrativa, Proêmio, parte 2. Pois que é impossível existirem dois infinitos ou dois absolutos em um universo que se supõe sem limites, como se há de conceber aquela existência em si mesma, criando pessoalmente? Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo é o não ser, no sentido de que é a seidade una, porque neste todo jaz latente sua coeterna e coeva emanação ou irradiação inerente, a qual se converte periodicamente em Brahman, a potência masculino-feminina, e se expande no universo manifestado. Narayana, movendo-se sobre as águas abstratas do espaço, transformando-se nas águas de substância concreta, impulsionada por ele, que vem a ser agora o verbo ou logos manifestados. Os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como ateus, têm que admitir: se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo desta divindade, 100 anos divinos, período que exigiria 15 cifras para ser expresso em anos comuns. No entanto, nenhum de seus filósofos entende esta morte em outro sentido que não o de um desaparecimento temporário do plano manifestado da existência, ou como um repouso periódico. Os ocultistas estão, assim, de acordo com os filósofos vedantinos advaitas a respeito desta doutrina, e demonstram a impossibilidade de aceitar-se no terreno filosófico a ideia de todo absoluto fazer surgir pela criação, ou até mesmo pela evolução, aquele ovo áureo, no qual se diz que penetrou para se transformar em Brahma, o Criador, desdobrando-se este depois nos deuses e em todo o universo visível. Sustentam os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a extensão ilimitada de algo e a duração deste algo, e o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito, nem objeto de percepção. Se pudesse admitir que o todo eterno e infinito, a unidade onipresente, em vez de ser, na eternidade, se transformasse por manifestações periódicas em um universo múltiplo ou em uma personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser una. A ideia de Locke de que o espaço puro não é capaz nem de resistência nem de movimento é incorreta. O espaço não é nenhum vazio sem limites, nenhuma plenitude condicionada, mas uma e outra coisa. E sendo no plano da abstração, a divindade sempre ignota que é um vazio só para a mente finita, e no plano da percepção mayavika, o plenum, o continente absoluto de tudo que é, seja manifestado ou não manifestado, é, por conseguinte, aquele todo absoluto. Observação número 13. Os próprios nomes das divindades principais, Brahma e Vishnu, deveriam ter sugerido há muito tempo os seus significados esotéricos, porque a raiz de Brahma
ou Brahm, conforme se afirma, é a palavra brib, crescer ou expandir-se. Veja-se a Calcutta Review, no volume 66, na página 14. E a de Vishnu é wish, penetrar, entrar na natureza da essência. Assim, Brahma Vishnu é aquele espaço infinito do qual os deuses, os rishis, os manus e tudo o que há neste universo são simplesmente as potências Vibhutaya. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Não há diferença alguma entre as palavras do apóstolo cristão. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser. E o que diz o Rishi hindu? O universo vive em Brahma. Dele procede, e a ele voltará, porque Brahma, neutro, o não manifestado, é aquele universo inabscondido. E Brahma, o manifestado, é o Logos macho-fêmea dos dogmas ortodoxos. Observação número 14. Veja-se em Manu o relato da separação do corpo de Brahma em macho e fêmea. Esta última parte é a Vak, fêmea, na qual ele cria Virat. Compara-se ainda com o esoterismo do capítulos 2, 3 e 4 de Gênesis. Fim da observação número 14. Continuação da narrativa. O Deus do apóstolo iniciado, assim como o do Rishi, é, ao mesmo tempo, o espaço invisível e o visível. Em simbolismo esotérico, o espaço é chamado Mãe-Pai Eterno de 7 peles e é constituído de 7 capas, desde sua superfície não diferenciada até a diferenciada. O que é, que foi e será, haja ou não um universo, existam ou não deuses? Pergunta ao Catecismo Esotérico Censar. E a resposta é: o espaço. O que se recusa a aceitar não é o Deus uno desconhecido, sempre presente na natureza ou na natureza in abscondito, mas o Deus do dogma humano e o seu verbo humanizado. Em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhes são inerentes, criou o homem, o seu Deus, pelas próprias mãos sacrilégias e com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral, e o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. Observação número 15. Sente-se no ar. O ocultismo, neste fim de século, entre muitas outras obras publicadas recentemente, há uma que recomendamos especialmente aos estudantes do ocultismo teórico que não desejam aventurar-se muito além dos domínios do nosso plano humano em particular. Seu título é Novos Aspectos da Vida e Religião, por Henry Petrie. Esse livro está cheio de filosofia e de doutrinas esotéricas, algo limitada à filosofia nos capítulos finais, pelo que nos parece um espírito do positivismo condicionado. Apesar disso, o que se refere sobre o espaço como uma causa primeira desconhecida merece ser citado. Este algo desconhecido, assim identificado como forma corpórea primária da unidade simples, é invisível e impalpável.
como espaço abstrato de acordo, e sendo invisível e impalpável, é, portanto, incognoscível. E desta incognoscibilidade foi que nasceu o erro de supor-se que é um simples vazio, mera capacidade receptiva. Mas, ainda, quando seja considerado um vácuo absoluto, não há como deixar de admitir que o espaço ou existe para si mesmo, infinito e eterno, ou teve uma causa primeira além, atrás e fora dele. E, no entanto, se tal causa pudesse ser encontrada e definida, isso tão somente importaria em transferir para ele os atributos que, de outro modo, correspondem ao espaço, no que estaríamos apenas fazendo recuar um passo mais longe a dificuldade de origem, sem obtermos nenhum suplemento de luz quanto à causa primeira. É exatamente o que têm feito os que acreditam num Criador antropomórfico, num Deus extracósmico, posto no lugar do Deus intracósmico. Muitos dos conceitos do Dr. Pratt, e podemos dizer que a maioria deles, correspondem a velhas ideias e teorias cabalistas que ele apresenta em uma forma inteiramente nova. Novos aspectos do oculto da natureza, certamente. Contudo, o espaço encarado como uma unidade substancial, a fonte divina da vida, é como uma causa desconhecida e sem causa o mais antigo postulado do ocultismo anterior, milhares de anos ao pater aether, dos gregos e latinos. Sucede o mesmo com a força e a matéria como potencialidades do espaço inseparáveis e reveladoras incógnitas do desconhecido. Tudo isso se encontra na filosofia ariana sob a personificação de Vishvakarman, Indra, Vishnu, etc., etc. Estando, porém, expresso muito filosoficamente com aspectos inusitados na obra a que nos referimos. Fim da observação número 15. Continuação da narrativa. O ocultista aceita a revelação como procedente de seres divinos, mas finitos, das vidas manifestadas, mas não da vida una não manifestada, daquelas entidades chamadas homens primordiais, Dhyani Budas, ou Dhyani Kohans, ou Rishis Prajapat, dos hindus, ou os Elohim, ou filhos de Deus, dos judeus, ou os espíritos planetários de todas as nações que foram considerados deuses pelos homens. O ocultista considera também Adi Shakti, a emanação direta de Mula Prakriti, a eterna raiz de aquilo, e o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma akáshica de alma universal, como Maya filosoficamente, e causa de Maya humana. Esse modo de ver não impede, porém, de crer em sua existência por todo o tempo em que esta perdura, isto é, durante um Mahamavaranata, nem de aplicar o Akasha, a irradiação de Mula Prakriti e a fins práticos, visto que a alma do mundo está relacionada com todos os fenômenos naturais conhecidos ou desconhecidos da ciência. Observação número 16. Por oposição ao universo manifestado da matéria, o termo Mula
praktirit, de mula, raiz, prakrit, natureza, ou a matéria primordial não manifestada, a que os alquimistas ocidentais deram o nome de terra de Adão, é aplicado pelos Vedantinos e para Brahman. A matéria é dual na metafísica religiosa e sétupla nos ensinamentos esotéricos, como todas as coisas no universo. Como Mula Prakrit é não diferenciada e eterna, como Vyakarta vem a ser diferenciada e condicionada, segundo o Shivastantravatara Upanishad, volume 1 a 8, e o Devi Bhagavad Purana. O autor das 4 conferências sobre o Bhagavad Gita diz, referindo-se a Mula Prakrit, do ponto de vista objetivo do Logos, para Brahman aparece no Logos como Mula Prakrit. Naturalmente que este Mula Prakrit, para ele, é material como todo objeto material o é para nós. Para Brahman, é uma realidade incondicionada e absoluta, e Mula Prakrit, uma espécie de véu lançado sobre ele. Trecho registrado no A Teosofia, no volume 8, página 304. Fim da observação número 16. Continuação da narrativa. As religiões mais antigas do mundo, esotericamente porque todas têm uma só raiz ou fundamento esotérico, são a indostânica, a masdeísta e a egípcia. Segue-se a dos caldeus, produtos das anteriores, hoje inteiramente perdida para o mundo, exceto o sabeísmo desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Depois, passando por certo número de religiões de que falaremos mais adiante, vem a judaica, que esotericamente acompanha a linha do magismo babilônico, como se vê na Cabala, e esotericamente é como o Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Lidos à luz do Zohar, os 4 primeiros capítulos de Gênesis são os fragmentos de uma página altamente filosófica de cosmogonia. Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para as crianças, um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica. Efeito evidente do karma. Deixá-lo servir de prólogo ao cristianismo foi como que uma cruel vindita dos rabinos que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Foi um protesto mudo contra a expoliação de que eram alvo, e em verdade os judeus levam hoje vantagem sobre os seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas de que se trata serão aplicadas e explicadas à luz da doutrina universal no curso desta exposição. O Catecismo Oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O que é aquilo que sempre é? O espaço, o eterno Anupadaka, que não tem pais. O que é aquilo que sempre foi? O germe, na raiz. Que é aquilo que sem cessar vai e vem? É o grande alento. Então, há 3 eternos? Não,
Os três são um. O que sempre é um. O que sempre foi, é um. O que sempre está sendo e vindo a ser, é um também. E este é o espaço? Explica Olano, discípulo. O uno é um círculo não interrompido, um anel, e sem circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. O uno é o plano sem limites do círculo, que manifesta um diâmetro somente durante os períodos mavantáricos. O uno é o ponto indivisível que não está situado em parte alguma e percebido em toda parte durante aqueles períodos. É a vertical e a horizontal, o pai e a mãe, a cúspide e a base do pai, das duas extremidades da mãe, que em realidade não chegam a parte alguma, porque o uno é o anel, como também os anéis que estão dentro desse anel. É a luz nas trevas, é as trevas na luz. É o alento que é eterno. Atua de fora para dentro, quando está em toda parte, e de dentro para fora, quando não está em parte alguma. Ou seja, Maya. Observação número 17. A filosofia esotérica, considerando como Maya, ou a ilusão da ignorância, todas as coisas finitas deve necessariamente olhar do mesmo modo todos os corpos e planetas intracósmicos, porque representam algo organizado e, portanto, finito. Assim, a expressão atua de fora para dentro, e etc. Se refere, na primeira parte, à aurora do Mahammanvantara, ou grande revolução, após uma das completas dissoluções periódicas de todas as formas compostas da natureza, em sua última essência ou elemento do planeta a molécula. E na segunda parte, o Manvantara parcial, ou local, que pode ser solar ou somente planetário. Fim da observação 17. Continuação da narrativa. Um dos centros expande-se, expiração e inspiração. Quando se expande, a mãe se difunde e se dispersa. Quando se contrai, a mãe se encolhe e se concentra. Observação número 18. Por centro, aqui se estende um centro de energia, ou foco cósmico, quando a chamada criação ou formação de um planeta é realizada por esta força que os ocultistas designam como vida e a ciência como energia. Então se dá o processo de dentro para fora, tendo em vista que todos os átomos contêm em si mesmo, a energia criadora do alento divino. Assim é que, enquanto depois de um pralaya absoluto, quando o material pré-existente consiste em um só elemento e o alento está em toda parte, este último atua de fora para dentro. Depois de um pralaya menor, havendo tudo permanecido em status quo, um estado de resfriamento, por assim dizer, como a lua, ao primeiro estremecimento do Manvantara, o planeta ou os planetas começam o seu retorno à vida de dentro para fora. Fim da observação número 18. Continuação da narrativa. Assim se produzem os períodos de evolução e dissolução, Manvantara e Pradaya,
O germe é indivisível e ígneo. A raiz, o plano do círculo, é fria, mas durante a evolução e o Manvantara, o seu revestimento é frio e radiante. O alento, quente, e o pai, que devora a progenie dos elementos de múltipla faces heterogêneos, e deixa os que têm uma só face homogêneos. O alento frio é a mãe que os concebe, que os forma, que os faz nascer, que os recolhe novamente em seu seio para tornar a formá-los outra vez na aurora, no dia de Brahma ou Manvantara. Para melhor compreender os leitores em geral, devemos esclarecer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 dos quais são inteiramente físicos e o quinto semimaterial, o éter. Este último chegará a ser visível no ar até o final da nossa quarta ronda e terá a supremacia sobre os outros na quinta ronda. Os 2 restantes ainda estão absolutamente fora do alcance da percepção humana. Aparecerão, todavia, como pressentimentos durante as raças sexta e sétima da ronda atual e se tornarão de todo conhecidos na sexta e na sétima ronda, respectivamente. Observação número 19. É curioso observar como evolucionar cíclico das ideias, o pensamento antigo parece refletir-se na especulação moderna. Cabe indagar, por exemplo, se Herbert Spencer teria lido e estudado os antigos filósofos hindus quando escreveu certas passagens de seus primeiros princípios na página 482. Ou se foi por acaso uma centelha independente de percepção interna que o fez dizer semi-corretamente. Por ser, do mesmo modo que a matéria, uma quantidade indestrutível e fixa, deve-se supor que ao atingir um movimento, um limite, seja qual for a direção do impulso recebido, a mudança por ele operada na distribuição da matéria sucederá, então, e necessariamente, uma distribuição em sentido inverso. Ao que parece, as forças universalmente coexistentes de atração e de repulsão, que conforme vimos, atuam ritmicamente em todas as mudanças menores do universo interno, atuam também ritmicamente na totalidade de suas transformações e produzem, ora, um período incomensurável durante o qual as forças de atração predominando originam uma concentração universal, ora, um período igualmente longo em que as forças de repulsão prevalecendo dão lugar a uma disfunção universal, ou seja, eras alternadas de evolução e dissolução. Fim da observação número 19. Continuação da narrativa. Estes 7 elementos, com os seus inumeráveis subelementos, que são muito mais numerosos que os admitidos pela ciência, não passam de modificações condicionadas e aspectos do elemento uno e único. Este último não é o éter, nem sequer o akasha, mas a fonte de ambos. Observação número 20. Sejam quais sejam os pontos de vista da ciência física sobre este assunto, tem a ciência oculta ensinado desde há séculos que o akasha, da qual o éter é a forma mais grosseira, o quinto princípio cósmico universal, a que corresponde e de onde procede os manas humano,
é cosmicamente uma matéria radiante, fria, diatérmana e plástica, criadora em sua natureza física, correlativa nos seus aspectos e partes mais grosseiras e imutáveis nos seus princípios superiores. Na sua condição criadora, é chamada de sub-raiz, e em conjunção com o calor radiante, faz retornar à vida mundos mortos. Em seu aspecto superior, é a alma do mundo. Em seu aspecto inferior, é o destruidor. Fim da observação número 20. Continuação da narrativa. O quinto elemento que a ciência hoje tende a admitir não é o éter imaginado por Sir Isaac Newton, ainda que este lhe desse tal nome associando-o provavelmente ao aéter, o pai-mãe da antiguidade. Como disse Newton, por intuição, a natureza trabalha perpetuamente em ciclos, fazendo gerar fluidos de sólidos, coisas fixas de coisas voláteis e voláteis das fixas, coisas sutis das grosseiras e coisas grosseiras das sutis. Assim, é possível que todas as coisas tenham sua origem no éter. Observação número 21. Trecho registrado em High Plots em 1675. Fim da observação número 21. Continuação da narrativa. O leitor não deve perder de vista que as instâncias apresentadas neste livro tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele, após um pralaya solar. Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmo universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E parece haver poucos iniciados, até entre os de grau mais elevado, a quem seja permitido especular a este respeito. Dizem, aliás, os mestres, com toda a franqueza, que nem sequer os Tianis Kohans de alta categoria penetraram jamais os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele a que se chama o Sol central. O que se traz à luz, portanto, entende só com o nosso cosmo visível depois de uma noite de Brahma. Antes de entrar, o leitor, no conhecimento das instâncias do livro de Dzyan, que formam a base da presente obra, é absolutamente necessário que aprenda alguns conceitos fundamentais que informam e interpretam todo o sistema de pensamento para o qual sua atenção vai ser dirigida. Estas ideias fundamentais são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a inteligência de tudo que se segue. Não é necessário, portanto, encarecer o leitor quanto importa familiarizar-se com elas antes de iniciar a leitura da obra. A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. Número 1. Um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte e do alcance do pensamento, ou, segundo as palavras de Mandukya, é inconcebível e inefável. Para que possa compreender mais claramente estas ideias, deve o leitor adotar como ponto de partida o seguinte postulado: há uma realidade absoluta
anterior a tudo o que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia europeia em voga, é a raiz sem raiz de tudo quanto foi, e é e será. É naturalmente desprovida de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado e finito. É a aceidade, mais propriamente que o ser, sat, em sânscrito, e está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. Esta aceidade é simbolizada na doutrina secreta sob dois aspectos. De um lado, o espaço abstrato absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. De outro lado, o movimento abstrato absoluto, que representa a consciência incondicionada. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência separada da transformação é inconcebível para nós e que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Este último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro, e o símbolo é bastante sugestivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele, um absoluto metafísico, a aceidade, representada na tríade teológica pela inteligência finita. Observação. Continuaremos a narração no próximo áudio.